Em uma semana cheia de altos e baixos na audiência da Globo, Vale Tudo segue reformulando o roteiro, que uma vez já deu muito certo, apresentando pra gente novas tramas e dando seguimento nas que já eram muito esperadas. Com algumas mudanças de narrativa, por fim essa semana nos deu um certo avanço na trama. Vamos analisar? E meus amigos, estamos de volta a mais um dominguinho de Vale Tudo. Já temos um vídeo aqui no canal onde a minha ideia era analisar a novela até aquele momento, a trama, o roteiro em si, mas não teve jeito, virou um vídeo de opinião e eu acabei falando o que eu tava achando de um modo geral de tudo que tava acontecendo. Mas hoje, sim, vamos nos atentar a tudo que está acontecendo. Eu já aviso de antemão, como eu avisei no último, eu assisti a versão original. E, gente, quando a gente tem a versão original com a gente vai assistir um remake de qualquer coisa, seja filme, seja série, seja novela, a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente sabe que deu muito certo. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente tem um certo apego. Tudo bem, tem gente que fala assim, mas a memória também engana muita gente. A memória também te faz achar que foi maravilhoso e às vezes nem foi tão maravilhoso assim. Tudo bem, ainda assim é a sensação. Então tudo que a gente vai analisar aqui, o andamento da semana, o fim da Raquel e do Ivan, finalmente os dois se separaram por causa da mala de dólar, a gente vai analisar se foi bom, se foi convincente ou não foi. Os encontrinhos entre a Odete e a Maria de Fátima, inclusive sendo pegas pelo Sardinha e pela Solange. Será que aquilo teve coerência? Será que fez sentido a Solange ali naquele restaurante, no Copacabana Palace? Tem um monte de coisa pra gente poder comentar. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje é essa novela que, apesar da baixa audiência, tá dando o que falar nas redes sociais. Quer não, tá todo mundo comentando. É Vale Tudo. E aí, tá assistindo a novela? E vamos começar por um ponto que não foi dessa semana, mas que teve muita gente que ficou um pouco incomodada com a maneira como aconteceu, que foi o fato da Odete Roitman ter reconhecido a Maria de Fátima simplesmente porque viu ela cumprimentando a mãe dela numa exposição da Heleninha, voltou, falou, você é Fátima Ascioli, aquela mulher é a Raquel Ascioli, qual que é a ligação de vocês duas? Todo mundo achou meio nada a ver essa maneira que ela reconheceu a Maria de Fátima. Mas para além disso, quando a Maria de Fátima manda uma mensagem pra Odete Roitman, a gente não chegou a comentar isso no primeiro vídeo, falando que a Solange foi Black Bloc e tal, né? Ficou todo mundo se perguntando como que a Maria de Fátima já tinha o contato da Odete Roitman se as duas não tinham nem se falado ainda. Então, é uns pontos da novela que a autora, ela tem que se atentar. Claro que tem aquela coisa de, cara, é novela, né? Como diria a Glória Pérez, pobre de quem não sabe voar. Porque é aquilo, você tem que abrir a mente e só acreditar, deixar as coisas vir. É que hoje em dia, as pessoas, elas são menos dobráveis, digamos assim, do que antigamente. Quer queira, quer não, antigamente, dava pra você dar uma de doido na novela e as pessoas simplesmente não catavam, não se lembravam, né? Era uma coisa muito aleatória. Hoje em dia não dá mais. Porque às vezes você pode não ter catado durante a novela. Aí no outro dia nas redes sociais vem alguém comenta um negócio e você fala, pô, não catei na hora, mas é verdade. Esse negócio da Maria de Fátima ter o telefone da Odete Roitman foi um deles. Na hora, eu próprio não pensei, ué, como que ela tem o telefone da Odete Roitman? Só que no outro dia nas redes sociais as pessoas se perguntando como a Maria de Fátima tem o telefone da Odete Roitman, eu falei, é verdade. Como? Como que ela mandou uma mensagem anônima pra Odete Roitman? Através da onde que ela mandou uma mensagem que não dá pra ser identificada quem foi que mandou essa mensagem? Então é aquilo, pobre de quem não sabe voar, mas calma. A gente também não é idiota, né? As coisas têm que ter alguma coerência. E aí tem uma mudança também nessa trama, que é o seguinte, quando a Odete Roitman chega pra oferecer pra Maria de Fátima aquele contrato onde ela vai separar o Ivan da mãe, e aí ela vai permitir que a Maria de Fátima fique com o filho dela, com o Afonso. Na verdade, na primeira versão, é muito louco, gente. Mas quando chega nesse momento, a Maria de Fátima, ela já foi muito ardilosa. Ela já conseguiu separar o Afonso. Ela já está namorando com o Afonso. O que a Odete Roitman oferece pra ela é o seguinte, você separa sua mãe do Ivan e eu faço com que você se case com o Afonso. Porque eu estou me perguntando, como que a Odete vai separar a Solange do Prado do Afonso? O que ela vai fazer? A gente não sabe. Porque na primeira versão, quem separa de fato é a Maria de Fátima. Ela dá um jeito de fazer o Afonso pegar a Solange lá no apartamento dela sozinha, com o César pelado saindo do banheiro. E aí é claro que eles dão uma desculpa, o César explica que ele tava ali por causa da Maria de Fátima e tal, a Maria de Fátima fala, eu
já falei pra você não vir, isso tá muito esquisito e tal. O Afonso não compra essa ideia. Ele já vinha com muito ódio da Solange em vários momentos, porque ele já tinha ciúmes do César, porque essa trama é construída em torno de o César ficar rodeando a Solange, eles falarem muito a sós e tal, e o Afonso pega. Tem um momento que é muito bom, gente, tem uma cena que é muito boa, onde a Maria de Fátima oferece um dinheiro pra um garoto ir lá no carro e aponta pro César e fala, é aquele ali. Eu vi o seu namorado dizendo que ia no banheiro e já voltava. Que namorado, garoto? Que história é essa? Ué, olha ele lá. Será que ele enlouqueceu, garoto? Não, de onde é que você tirou isso? E o Afonso fica puto da vida, porque ele fala assim, como assim? Como que uma criança aleatória vem e fala que você e aquele cara tava no shopping? Como assim? Então, tipo assim, a Maria de Fátima, ela é muito ardilosa na primeira versão. Ela faz muitas coisas cabeça pra destruir o relacionamento dos dois. Coisa que essa Maria de Fátima parece muito aleatória, ela parece muito bobinha, ela parece muito... cabecinha de vento. E é uma coisa que me incomoda. E aí quando, agora nessa versão, a Odete Roitman vem oferecer e ela fala, né, sobre pedir a cabeça da Solange Duprá lá na Tomorrow. Na primeira versão, ela já tinha pedido. Porque na primeira versão, a Odete Roitman e o Renato Filipelli, eles são muito amigos. Eles saem, o Renato Filipelli é que vai buscar ela no aeroporto. O primeiro café da manhã dela no outro dia é com o Renato Filipelli. Eles vão pra jantares, eles são muito amigos. E aí quando a Odete chega lá na Tomorrow e fala, eu quero que você demita a garotinha Duprá, o Renato fica em choque, porque é a amiga dele, ao mesmo tempo é a presidente da empresa que praticamente mantém a Tomorrow de pé, que é a TCA, o principal anunciante da Tomorrow. Aqui é a mesma coisa, a TCA é a principal anunciante da Tomorrow, mas a Odete Roitman não é amiga do Renato. Na verdade, ele inclusive já falou algumas vezes que acha ela esquisitíssima, acha a Odete Roitman esquisitíssima. Então, eu não sei, eu não sei, a sensação é que é como se não tivesse dado tempo. Sabe, a novela ela tá tão corrida que não deu tempo de ter esses momentos onde o Renato se encontra com a Odete Roitman, onde mostra que eles são amigos, ou também não sei se a autora não viu sentido, não queria o Renato sendo quem ele é, da empresa que ele faz parte, que é toda, né, galera e tudo e tal. Não faria sentido esse dono dessa empresa tão desconstruída ser tão amigo, tão próximo da Odete Roitman, mas aí isso aí ferra, né, nesses momentinhos da trama. Porque quando a Odete chega e bota o Renato na primeira versão contra a parede, a gente fica desconfortável, que a gente fala, meu Deus, eles são amigos. Por que ela tá fazendo isso? Meu Deus, isso é muito desconfortável. Aqui não teve nada disso, sabe? Então, é complicado, mas eu sinto no meu coração que quem tá gostando dessa versão e que não assistiu a primeira, não sabe o que tá perdendo. Esta Solange Duprá ou o contrato conosco. É isso que às vezes me pega um pouco. É nesse lugar que me pega um pouco, sabe? Tem muita gente que não assistiu a primeira versão e mesmo assim tá achando essa versão um porre, tá achando chato, até parou de acompanhar. Mas pra quem assistiu a primeira versão sabe como dava pra ser da hora isso aqui. E essa amizade da Odete com o Renato era uma delas. É um dos arcos que eu acho que não deveria ter saído. Porque dessa vez, a Odete não pediu a cabeça da Solange Duprá, de fato, na Tomorrow. Ela só falou pra Maria de Fátima, o que você faria, Maria de Fátima? Eu pediria. Será que ela ainda vai pedir? Será que ainda faz parte do plano dela pedir? Só que, no final das contas, não dá certo. Porque, voltando, né? Na primeira versão, o que acontece é que quando ela pede, é pra separar o Afonso da Solange. Só que nesse meio tempo, a Maria de Fátima faz o trabalho. Ela separa a Solange do Afonso, mesmo sem a Odete saber que a Maria de Fátima tá fazendo tudo isso. Então quando ela vê que os dois se separaram, ela chega no Renato e fala, não precisa mais, queridinho, não precisa mais. Então se aqui ela pedir a cabeça da Solange Duprá, meio que não faz sentido ela não ir até as últimas consequências, sabe? Até, de fato, a Solange Duprá ser demitida. Aí a gente vai ter que esperar. Bom, Heleninha e Ivan agora vão dar certo, né? Eu acho que não é spoiler falar que eles vão ficar juntos, que eles vão chegar até a se casar. Pelo menos se a Manuela Dias seguir, né, o que é da original. Eles vão chegar a se casar. Uma coisa que me chamou a atenção foi a Heleninha deixando claro que ela sabia que a mãe dela tava manipulando a situação pra que ela ficasse com o Ivan. E que ela simplesmente permitiu. Eu acho meio esquisito isso. Não sei porquê, mas pareceu meio esquisito. Eu não me lembro se na primeira versão a Heleninha percebe que a mãe dela tá meio que manipulando, jogando o Ivan. Não é de uma maneira tão descarada, na verdade, que eu me lembro na primeira versão. É de uma maneira mais simples. Ela percebe que o Ivan faz bem pra Heleninha e começa a tentar, né, fazer eventos pra juntar os dois. Mas aqui, como a Heleninha, ela já não tá sendo muito gostada, né? O público já não tá gostando da personagem. Aí ela demonstra que ela é mimada e que ela
permitiu que a mãe dela manipulasse toda a situação, que ela sabia que tava sendo tudo manipulado e que ela tava amando. Parece que a gente cria um pouco mais de antipatia ainda pela personagem, sabe? De saber que... E você não é boba, né? Você não é boba. Porque ainda se ela fosse bobinha, dava aquela segurada. Saber que ela não é boba, que ela tá catando as coisas que tá acontecendo e mesmo assim ela é sem noção, dá um pouquinho de ódio. Pelo menos pra mim dá um pouquinho de ódio. E aí tem uma outra coisa que me chamou a atenção também, foram duas coisas, na verdade. Uma é, o que será que a Solange Duprá vê no Afonso? Porque quando ela chega lá na casa dele, depois que ele machucou o pé, né, fazendo a bicicleta, ela ficou, ai, meu amor, meu Deus do céu, você com esse triatlo e tal. Ela parece, sei lá, pela construção dela, ela não parece ser uma garota que vai se apaixonar por um playboyzinho, sabe? Um ricaço, um bilionário, que a vida é tão aleatória. Assim, já deu tempo suficiente da gente perceber que parece que não faz sentido eles estarem juntos. Eu sinto que ele não tem o fogo necessário pra atiçar a Solange Duprá do jeito que a personagem dela foi construída, sabe? Ele é muito aleatório. Eu não sei, comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que faz sentido a Solange Duprá com esse Afonso? No começo eu até gostava deles dois, achei bonitinho o jeito que eles começaram a ficar, porque parecia ficada. Agora essa paixão e os dois estão juntos e ela... Eu acho meio... Não sei, não faz sentido. E aí depois disso, tem uma conversa também do Afonso, onde ele fala que não é fácil ser filho da dona Odete Roitman e que não é fácil também ser filho da dona Heleninha Roitman, porque ele tá falando do Thiago, né? O que me pegou também, porque eu falei assim, putz, o que será que a autora tá querendo que a gente ache? Porque... se já tá difícil, né, como eu falei quase agora, criar empatia pela Heleninha, porque ela tá meio chata, né, não tá tão legal, não tá tão bacana. Com o Afonso falando isso e fazendo a gente concluir que realmente, nossa, ser filho da Heleninha deve ser um porre, dificulta, né? Dificulta mais ainda a gente gostar dela. A não ser que na cabeça da autora, a gente nesse momento teria uma super empatia pela Heleninha, a gente ia tá amando a personagem dela, torcendo por ela, coisa que não tá acontecendo, né? Então, tecer uma crítica ou outra sobre ser complicado ser filho da Heleninha, talvez fosse, na verdade, um ponto de vista, né? E não se tornou, na verdade, se tornou mais uma pedra nesse não gostar da Heleninha. Aí o fim da Mala de Dólares veio, antes disso, com o Ivan desistindo da Mala de Dólares, porque o filho dele deu um ultimato nele, um ultimato que pra mim foi super mal feito, onde ele fala que o pai hackeou a empresa onde trabalha e foi promovido, ele hackeou a escola e tá sendo punido, o que ele não vê sentido. E eu discorri um vídeo enorme nas redes sociais, que inclusive foi parar no Twitter, e eu fiquei super com medo, porque eu morro de medo quando um vídeo meu vai parar no Twitter, porque vocês sabem, né, no X, porque vocês sabem que lá o pessoal lá é complicado, né, eu nem li os comentários, mas os meus amigos falaram que, em suma, em grande quantidade, as pessoas estão concordando com o que eu disse, que foi o seguinte, não fez sentido pra mim, tá, esse embate. Na verdade, o que o Ivan deveria ter explicado pro Bruno é que tudo que ele fez beneficiou a ele, sim, porque era o que ele queria, mas beneficiou a empresa, cobriu um rombo financeiro que a empresa ia ter, porque ele teve acesso a uns documentos que ele não deveria ter, então ele leu esses documentos, deu uma solução, né, invadiu uma reunião, deu uma solução, ele fez de tudo para ser visto e para que entendessem o tipo de valor de mercado que ele tem, mas ele contribuiu com a empresa, apesar de tudo ter sido feito para ganho próprio. Ele contribuiu. Porque a gente sabe que um rombo numa empresa, por exemplo, um rombo financeiro, significa demissões. Então pensa o tanto de demissão que ele impediu fazendo isso. É algo que poderia estar na fala dele pro Bruno. E quanto ao Bruno, ele só simplesmente hackeou o sistema da escola para conseguir a resposta das provas. No fim das contas, era um benefício próprio, mas muito egoísta, porque você, primeiro, prova que você não tá estudando direito, segundo, você não tá ajudando com o ensino, você não está ajudando com a escola, além de você, outras pessoas ou meios não se beneficiam do que você tá fazendo. Você não hackeou o sistema da escola para salvar a escola de uma possível fraude, ou de um possível rombo financeiro, ou de algo do tipo. Você não salvou a escola em momento nenhum, você não fez nada. Você hackeou, parabéns, você é muito bom em computação. Só isso. Eu acho que a resposta lógica teria que ter sido essa. Então me incomodou a autora simplesmente jogar isso e engulam aí, sabe? Tipo, não é assim, a gente tá assistindo a novela, pô, né? Eu trabalho, na verdade, analisando filmes. Vocês veem que o meu canal aqui é de cinema. Às vezes eu trago uma série ou outra. É a primeira vez que eu tô trazendo novela. Mas eu faço uma análise bem apurada, sabe? De tudo que eu tô assistindo. Quando a proposta é realmente voar, deixar a cabeça flutuar e ir embora, eu deixo. Mas a proposta aqui em Vale Tudo não é voar e ai, tá tudo certo. Não. As coisas aqui em Vale Tudo estão certas. Tem um monte de coisa que tá
querendo ter coerência. Não tem, mas tá querendo ter. Então, pra mim, são falhas do roteiro. A autora devia ter encontrado uma outra maneira de fazer o Ivan querer desistir dos dólares. Ainda que fosse nesse mesmo rumo de o filho estar fazendo algo ruim, que ele fizesse algo ruim e que o Ivan se desse conta que, cara, se eu ficar com esses dólares, eu dou um mau exemplo. Esse que ela utilizou de hackear o sistema, pra mim foi ruim. Pra mim foi péssimo, eu não gostei. Aí, seguindo a trama, a Odete apareceu com mais um amante novinho. Só que aí a gente tem uma cena dela jogando videogame e que, cara, não teve jeito, né? Não tem como a gente não comentar isso. Como que a gente vai odiar a Odete Roitman? Sendo que ela é só uma véia que gosta de dar, gosta do novinho, do mucilon, né, como o pessoal fala, joga videogame e quer o bem dos filhos, quer dar um jeito na vida da Heleninha, quer dar um jeito na vida do Afonso. Como que a gente odeia essa véia? A Odete Roitman, ela tem uns posicionamentos que faz muito, entre aspas, jus ao status social dela, sabe? Levando em consideração a idade dela, que ela tem 62, e o status social, a gente entende que ela tem certos posicionamentos, mas ela ainda não demonstrou ser uma vilã. Ela precisa ir além dos posicionamentos pra gente ter ódio dela. E teve muita gente que falou bem assim no meu vídeo, comentou: ah, mas é um momento histórico. Hoje em dia, realmente, essas pessoas não são temidas e tal. Pois é, se essas pessoas com essas falas não são temidas, então a Odete Roitman vai ter que ser temida por outra forma. Eu, se fosse o autor da novela, eu não faço ideia de como é que se escreve uma novela, eu acho que deve ser uma loucura, mas se coubesse a mim, eu faria com que a Odete Roitman fosse temida das formas mais absurdas possíveis. Porque o foco é esse. Ela é a grande vilã. O Marco Aurélio teve uma fala onde ele foi meio que contra, né, a irmã dele casar com outra e ainda ter filho. Tipo, ele fala, né, como que essa menina vai crescer vendo duas mães? É uma fala que deveria estar na boca da Odete, essa fala. Faz sentido na boca do Marco Aurélio, faz. Mas devia estar na boca da Odete. E aí entra na minha questão assim, será que a autora tá com dificuldade de fazer uma mulher filha da puta, sabe? De fazer uma mulher cretina? Por isso que essa fala tá na boca de um homem machista e tal, sabe? Será que ela tá com dificuldade de fazer essa personagem feminina pesada, entende? É o que supostamente eu acho que está acontecendo com essa Odete Roitman. Vocês concordam que a Odete, ela não está odiável? Ela não está vilanesca? Ela tá só uma véia doida, muito doida, que faz as coisas que dá na cabeça dela. Porque eu sinto isso. Mas comentem aí, hein? Comentem o que vocês estão achando. Bom, em vias gerais, vamos aos principais acontecimentos da semana. O Vasco finalmente andou com esse personagem dele, né? Que toda vez era o mesmo texto. Ele parava pra Lucimar e falava: ah, é? Pois eu também vou atrás dos meus direitos, como pai, como homem, não sei o que e tal. Putz, que papinho, né? Eu sempre pensei assim, por que a Lucimar, vivendo, né, no mundo que a gente vive hoje, tão tecnológico, onde a informação tá aí, como que a Lucimar acha que o Vasco realmente poderia fazer alguma coisa contra ela, tentar tirar o Jorginho dela? Ela é a mãe, ela sabe que ele nunca chegou junto com o dinheiro, ele não paga a pensão, ela é quem se desdobra pra fazer. Na pior das hipóteses, a juíza ia falar, vai continuar com a mãe e você vai pagar a pensão. É isso que vai acontecer, sabe? Pra tirar a guarda da mãe, a mãe, né, ela tem a preferência na guarda de uma maneira gigantesca, assim. Pra tirar a guarda da mãe, nossa, ela precisa ser uma pessoa horrível, terrível. Então, tipo assim, esse medo que ela tinha, eu achava esquisito da Lucimar, da parte da Lucimar, sabe? Eu achava assim, é uma falta de informação muito grande pra uma personagem que é tão pra frentex. Mas finalmente andou, né? O Vasco, que é esse personagem também que ninguém acha nada dele, o pessoal, inclusive, achava meio chato as cenas, né? Que ele aparecia, tipo, ai, vai logo. Agora foi demitido, gravou um vídeo onde nas redes sociais o pessoal criticou bastante, porque aquele tal vídeo que ele gravou com o celular na vertical, mas toda vez que aparecia o vídeo tava na horizontal, né? Eu acho que isso é um problema, sim, na novela. Eu acho que a novela devia se atentar a essas coisas, sabe? E mandar ele colocar o celular na horizontal, porque o vídeo vai estar na horizontal, a Globo não vai colocar as duas telas pretas pra deixar ele aqui no meio, então ficou simplesmente esquisita a cena e o pessoal reclamou. Mas foi bom, porque agora vamos ver que desfecho que vai dar, sabe? Se vai pra audiência, se o que vai ser resolvido, se ele vai ser preso, se ele não vai, porque realmente pensão é um bagulho complicado aqui no Brasil. Então, vamos ver qual vai ser o desfecho dele, porque tem essa coisa, né? O Vasco, aparentemente, ele é aquele cara que todo mundo acha muito bacana, mas que faz coisas erradas, que tem uns posicionamentos errados. Então, ao mesmo tempo que ele fez vaquinha pro Rubinho conseguir ir pros Estados Unidos, ele não paga a pensão. Então, ele é esse ser humano ambíguo, que Vale Tudo trazia muito essa discussão, né? De o que é ser bom, o que é ser ruim, o que é ser bom, o que é ser mal. Todo mundo tem luz e trevas dentro de si. E o Vasco é isso. O Vasco representa isso. Essa coisa que divide as opiniões das pessoas. Mas, infelizmente, é muito escanteado. Então, é isso. Vamos ver o que vai rolar com ele. Você aí, você quer que ele se foda? Ou você também acha que ele é só um doido, que apesar de tudo é gente boa
e sei lá, devia ter uma coisa mais branda a respeito do Vasco. A Leila se pegou com o Renato e, gente, isso era uma trama que tava já na original e agora tem a coisa do compliance, então pode ver como assédio, né, porque ele é chefe, ela é subordinada e tal. E eu acho que às vezes a trama devia abrir mão disso um pouco, sabe? Aquela, vamos voar? Então, abre um pouco, deixa o romance deles acontecerem. Ah, mas é errado, porque aí as pessoas vão falar. Ah, mas aí deixa o pessoal falar também, sabe? Se for falar pra criticar alguma coisa que pelo menos tá andando e tá funcionando, tá bom. O negócio é falar um bagulho que tá empacando a trama. E as reclamações, a maioria aqui de Vale Tudo, é que tá empacando a trama, né? Então, gostei que finalmente eles se pegaram e agora vai ser uma coisa porque, né, eles foram pegos pela Solange Duprá se beijando lá na sala e vamos ver o que é que eles vão falar. A Solange Duprá é toda do compliance, ela é toda, né, certinha e tal. É uma personagem que era muito gostada, não sei se as pessoas ainda gostam tanto dela. Eu não sou mais tão fã da Solange, tô achando ela meio chata, né, ultimamente. Vamos ver como é que vai desenrolar. Mas foram pegos e ótimo, porque na trama original, spoiler, tá, se você não quiser, dá umas passadinhas aí pra frente. Na trama original, o Marco Aurélio rouba a Leila do Renato. É super interessante. E no final das contas, quem mata a Odete Roitman é a Leila. Dessa vez não vai ser. A autora já falou que vai fazer essa mudança, porque senão não teria a menor graça, né? Mas do jeito que essa Leila tá sendo desenvolvida, é óbvio que não é ela que vai matar a Odete Roitman. E não que na primeira versão, né? Não tô passando pano pra Cássia Kiss na primeira versão, que também o começo da Leila, da Cássia Kiss na primeira versão, era meio chato. Mas era bem profundo, porque ela tinha questões com sexualidade, com ser livre, sabe? Com dar, com sair, só dar, sem compromisso. Ela tinha todo... Ela era bem bitoladona, né? Ela era tida como frígida. E isso é uma diferença também, né? Dos personagens da primeira versão pra essa versão. Na primeira versão, todos tinham muita profundidade, todos tinham muitas questões a serem exploradas. E nessa versão não tá tendo, né? Os personagens são muito rasos. O fim da Raquel e do Ivan. Deu pra comprar, que não passou pela cabeça da Raquel, que a filha, que já vendeu a casa onde eles moravam, não poderia estar por trás do roubo dessa mala? Porque assim, nem passou pela cabeça dela. Eu acho que isso é um erro da direção também, do texto, aonde eu acho que a Raquel, ela devia em algum momento olhar e pensar, será que a Maria de Fátima roubou? Será que ela poderia ter roubado? E aí, imediatamente fazer, não, eu conheço a minha filha. Só pra gente poder ver verdade nisso. O fato da Raquel não desconfiar nem um pouco, mas nem passar pela cabeça dela que tenha sido a Maria de Fátima, tira um pouco a verdade daquilo que a gente tá assistindo. Porque a gente entende que qualquer um, nessa situação, em qualquer situação, iria desconfiar da Maria de Fátima. Então, nem passar pela cabeça da Raquel é foda. Pra mim, não me convenceu muito. Mas aí nós temos a cena onde ela acusa o Ivan de ter roubado. Eu gostei da cena, tá? Achei boa. A Thaís Araújo arrasa demais. Ela própria falou que também não aguentava mais essas cenas onde, nossa senhora, pelo amor de Deus, muita cena assim. E ela segura, né? Ela é muito boa, atriz. Ela é muito boa. Eu fico impressionado como a Thaís Araújo é. Meu Deus do céu, como ela faz bem, a gente sente. E deu muito ódio da Raquel, muita gente ficou com raiva da Raquel, e isso é bom, tá? Novela é pra isso mesmo. Muita gente falou, ela é burra e não sei o que. Sim, novela é pra isso, é pra gente ficar com raiva desses personagens que estão sendo enganados. Porém, a gente não gosta de sentir que nós estamos sendo enganados. Então ficar com raiva da Raquel é uma coisa. Ficar com raiva porque ela não desconfiou da filha é outra. Porque aí é uma sensação que a gente tá sendo enganado. E aí pega um pouco. Mas foi bom, o Ivan foi convincente também nessa cena. Depois ele volta, né? Ele tenta falar com ela lá na estreia do restaurante, no lançamento do restaurante, e não dá certo. Ela continua puta com ele, quer que ele devolva os dólares de qualquer jeito. E também não faz muito sentido, né, Raquel, pensar que ele roubou, porque se ele tivesse roubado mesmo, ele teria já feito alguma coisa, ele já teria assumido, ele teria feito alguma coisa. Então, ainda achar que ele roubou é meio loucura da sua cabeça. Vamos ver até onde vai levar, né, essa história. Essa história vai ser levada. Mas é novela, tá? É novela. Eu tô gostando. A Solange encontrando a Odete e a Fátima juntas, teve muita gente que não gostou daquela cena, né? Eita, porque... Nossa, pra uma gata que tava junto com um amigo, precisando dividir o aluguel, que é muito caro, da casa onde eles moram, o que ela tá vindo almoçar num restaurante dentro do Copacabana Palace? Com que dinheiro? Frequentando o mesmo restaurante que a Odete Roitman. Não faz sentido. Pra muita gente não fez o menor sentido. A cara do Sardinha olhando pra Maria de Fátima, muito engraçada. E o Sardinha, ele já desconfia da Maria de Fátima, né? Ele já acha que tem alguma coisa rolando ali, não compra. Então, comente aí embaixo. Te convenceu essa cena? Ou vocês também acham que não faz sentido a Solange pegar a Maria de Fátima e a Odete Roitman num restaurante tão caro pra uma personagem que, em outro episódio, tava levando marmitinha
quentinha pra requentar lá na Tomorrow pra comer. Tá esquisito. E aí um outro momento, né, um último momento aqui pra comentar com vocês, aonde a Maria de Fátima dá um fecho na Odete, fala pra ela não chamar que vulgar não, você não vai me chamar de vulgar, porque do mesmo jeito que eu separei os dois, eu uno. Foi um gancho que a gente falou, gente do céu, que isso, a Maria de Fátima peitando a Odete Roitman. Mas, gente, foi um gancho pobre, só pra segurar a gente, pra gente querer, por mais que tudo, assistir o episódio seguinte no dia seguinte, pra nada. Pra nada. Porque a Odete Roitman fala duas palavras, a Maria de Fátima pede desculpa e ainda diz: quem é a Maria de Fátima perto de Odete Roitman? A Maria de Fátima, ninguém. Ela quase que ela falou: eu sou uma rata, senhora. Então assim, há 1 minuto atrás você falou: fala direito comigo, que senão o bicho pega. 1 minuto depois você fala: eu sou uma rata, eu não sou ninguém, você é maravilhosa. Vocês entendem? Esse é o texto que hoje em dia pra gente não funciona. A gente analisa, a gente assiste, a gente consome de uma outra forma. A gente não é mais bobinho. Não dá pra simplesmente enganar a gente. Esse texto foi pra nada. Isso me irrita. Mas tá aí, né? Gostei da cena aqui. Elas traçam um plano e ela vai falando o plano, o que ela vai fazer e o que vai acontecer. Mostra como a Odete Roitman é completamente manipuladora, como ela sabe tudo o que tá acontecendo, como ela sabe como os filhos dela agem perfeitamente, então eles não surpreendem ela em nada. E o quanto ela é fria, porque sim, ela tá simplesmente jogando o filho dela porque ela tá querendo que ele fique com a Maria de Fátima. E é isso, gente. O que vocês estão achando de Vale Tudo? Comentamos algumas coisinhas e comentamos a semana. Provavelmente na semana que vem os comentários vão ser só sobre a semana mesmo. E sobre essas incoerências, essas coisas que acontecem que a gente não, né? Pelo amor de Deus. E vamos ver no que vai dar, vamos ver aonde que essa novela vai chegar. Comenta o que vocês estão achando, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.